Vai ter homem vestido de saia e de vestido sim no Papo Cultural desta terça-feira, para falar sobre assuntos como teatro, arte, resistência, diversidade sexual, orientação, identidade de gênero. Eu estou aqui com o meu amigo, ator Murilo Gussi, diretor do GAL, Grupo de Apoio à Loucura. Murilo, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo, pode se sentar. Tá muito lindo esse vestido, viu? Gostei demais. Soubesse que você via tão elegante assim. Eu escolhi essa saia meio riponga aqui. Mas adorei vestir saia. É muito refrescante. A gente vestir aqui por baixo. É muito bom. Ai, que delícia. É isso aí. Seja bem-vindo, Murilo. Muito obrigado. Mas, moda à parte, vamos falar de coisa boa, coisa séria, coisa que anda causando muita discussão na sociedade e nas redes sociais. Murilo, primeira coisa que eu queria saber, a tua opinião, assim, a gente observa assim, que nos últimos anos, muitos grupos tidos como minoria, apesar de eu não gostar dessa palavra, porque, na verdade, a gente diz minoria porque é do partir do ponto de vista de uma maioria opressora, né? Muitos grupos tidos como minoria, como os transgêneros, os transexuais, estão, assim, encontraram nas artes uma forma de manifestação, de ser visto pela sociedade, de mostrar o seu trabalho, de falar da sua realidade, de falar dos seus direitos, enfim. Você sente que a gente está num momento assim de empoderamento através da arte? Como que você sente? Como que você analisa isso? Ai, amado, antes de mais nada, adorando estar aqui vestindo meu look Andressa Maria. Nessa tarde beijo, chuvosa. Andressa. Um beijo pra Andressa, começando, para não esquecer. Mas respondendo a sua pergunta, lindo, eu acho isso belíssimo, eu também consigo notar isso e fico muito feliz disso estar acontecendo. Eu sempre pensei que o Brasil produziu muitíssima coisa boa nesse momento de ditadura militar, devido à censura, à opressão, né? Muitíssima coisa assim que foi feita, como os artistas eles foram buscando formas para se livrar da censura e criando obras aí que tá pra gente pra sempre, né? E eu percebo que mesmo em 2017, a opressão ela tá aí, ela segue. E os artistas, eles vão buscando alguma forma de falar sobre isso que te afeta, sobre isso que te oprime. E o que eu percebo é esses artistas encontrando sim na arte uma arma poderosíssima, né, para direcionar para onde você quer e para falar sobre o que você quer. E aí eu vou percebendo que são cada vez mais artistas que vão estimulando outros artistas e isso vai se fortalecendo e, cara, é belíssimo. E o que se passa é o seguinte, independente de se é uma trans no microfone, se é uma preta lá na banda, onde seja, é qualidade. É qualidade. Todos esses artistas que estão chegando, eles têm muita qualidade no que eles estão fazendo, né? A gente não precisa falar aqui quem são, porque é muita gente que está produzindo e isso está estimulando outras pessoas. Eu falo porque tem artistas aí que são grandíssimas referências para mim, para o que a gente tem fazendo. E eu acho muito bom as pessoas se acostumarem, sabe? Ver o viado na revista, ver a preta na televisão, ver a gorda no jornal, porque a galera não vai ficar calada, não vai ficar dentro de casa ouvindo um monte de besteira acontecendo, vendo um monte de besteira acontecendo, mas também não vai sair para ir atacando todo mundo. Não, o momento é de despadronizar mesmo, por isso que a gente está até aqui assumindo esse look diferente hoje, porque o lance é esse hoje. Não tem padrão, não tem como determinar, né? Não tem mais quem determina, né? Exatamente. E aí eu percebo que é a arma que você usa. Né? Muita gente vai usar da violência. A gente resolve usar a arte, a gente resolve atacar com amor, mas é esse momento de não se calar, de não ficar dentro de casa, vendo a banda passar, vai pra rua, mostra a tua cara e vai fortalecendo o seu time.
É isso aí, põe a cara no sol, né? Bota a cara no sol, mano. Legal. Aceita que vai menos, né? Pra você que tá acompanhando o nosso papo no Facebook, eu tô aqui com o ator Murilo Gussi. E se você quiser fazer algum comentário, se quiser mandar alguma pergunta, se quiser fazer algum mimimi, é só usar aqui os comentários da transmissão ao vivo. Vamos ver aqui, tá uma galera já mandando beijos, falando que ama. A Pesote mandando um oi, Pesote, é isso aí, Pesote. Artista maravilhoso. A G Mendes mandando um oi. O Valdeci Geroto mandando um parabéns aí. Grande puto Murilo. Que legal. A Raquel Ribeiro. A Célia Cripa. A Kátia Gussi. Muito orgulho de ser mãe do Murilo Gussi. Ai, que lindo. Essa A mãe do linda. Murilo tá acompanhando. Bem, Murilo, a gente tava falando disso, de atacar com arte, né? E o teu contra-ataque, né, é uma performance muito vigorosa, que eu já assisti várias apresentações, adoro, que é Puto, que você apresenta ao lado de um casal de músicos também muito querido, que é o Sávio e a Andressa D'Agostino, Andressa que prestou o look aí pra você, né? Linda. E o Puto trata justamente dessas questões, né? Dessa questão da intolerância, do preconceito, da homofobia, da transfobia, né? Eu queria saber de ti, assim, o que levou você, o que te motivou a levar esse assunto para o palco, a levar esse assunto, né, de forma artística para as outras pessoas? Amado, Puto, ele é bem curioso, assim, o como ele surgiu. Eu, de alguns processos para cá, depois de um contato com alguns artistas, eu comecei a perceber que às vezes a gente vislumbra montar um espetáculo, a gente pensa tanta coisa, e o trabalho ele acaba dizendo por si, ele acaba falando que momento ele quer existir, com quem ele quer existir, e você vai começando a ficar mais aberto aos sinais, né? E foi muito bacana, eu estava num momento muito tranquilo com o Gal, a gente estava no intervalo, eu estava num outro momento de arte, mas com um grupo de jovens, eu estava trabalhando com alguns adolescentes em situação de vulnerabilidade social, um trabalho bacaníssimo também. E o que se deu, eu fui fazer uma viagem para a Argentina, eu comentei isso contigo, vou compartilhar, né? Sim. Eu estive em Buenos Aires e na primeira noite, super feliz, vamos assistir uma obra de arte, vamos ver um espetáculo de teatro em Buenos Aires, e eu estava um pouco atrasado, eu estava correndo um pouquinho serelepe assim na rua com o Christian, e gritaram Puto na rua, indo para o teatro. E me gritaram Puto, e até então eu tinha uma ideia de Puto diferente da que eu tenho hoje. Pra mim, Puto estava muito mais ligado às questões de estar puto com alguma situação, de Puto mais relacionado com o sexo, né? Aquele Puto gostoso que você fala na cama. Mas eu senti que me gritaram Puto de forma diferente. E foi quando o Cris me disse, eles estão chamando a gente de viado. Só que eu tava tão bem, eu tava na Argentina, eu tava indo assistir um espetáculo de teatro, eu tava na primeira noite, eu falei, fica com o teu preconceito que eu tô indo pro teatro, né? E foi muito curioso que quando eu cheguei nesse espaço, era 2 meninos tocando um violão e falando sobre a relação do tango com a homossexualidade, muito charmosos, eu muito feliz, muito entregue à obra. Olha só. E num determinado momento, o Moisés Delgado, que é um artista assim que eu tenho muito a agradecer, porque ele é muito responsável por a gente montar o Puto, ele pediu licença para ler uma adaptação que ele estava fazendo, ainda estava em processo de construção, e nesse momento ele leu Puto. E super curtinho, só que aquilo me arrepiou, na verdade, assim, me tocou muito. Aquilo falou ao seu coração. E aí eu tava super tranquilo, assim, não tava pesquisando nenhuma obra para fazer, mas a gente tá vivo, a gente tá aberto aos sinais, como eu te disse, né? E eu sei que terminou o espetáculo, de repente eu estava na mesa conversando com ele e disse, Moisés, é incrível isso, faz muito tempo que algo não me toca como a sua leitura. E o espetáculo tinha música, tinha um monte de coisa e era um momento tão tranquilo, somente essa leitura. E aí eu falei para ele que eu estava muito interessado em fazer isso no Brasil. Eu os traria para o Brasil se eu pudesse, mas eu falei, mas essa tua obra é muito interessante. E ele foi muito gentil, ele falou, é tua, faça o que você quiser, se você tem esse interesse é porque a gente está no mesmo time, a gente está na mesma luta e a gente tem mais é que se unir.
Putos Uou. Unidos. Putos Unidos. Falei, e aí, né? Isso foi em março de 2014, pra você ter ideia. Não, 2015, minto. 2015, né? Tô onde a gente tá, 2017. Esse trabalho ficou engavetado, ele me mandou o texto e beleza, né? O nosso entorno nos inspira. Não tem como falar que a gente não vê o que está acontecendo. Está acontecendo, você vê na TV, você vê na internet, você vê em todas as partes, acontece com você, acontece com seus amigos, né? Então, isso já é um bom motivo para fazer alguma coisa, para não se calar. Mas aquele texto, ele me inspirou muito. E é impressionante que quando você se debruça numa obra, você começa a ver ela em todas as partes, né? Você começa a perceber mais aquilo. Só que eu estava me sentindo muito sozinho ainda para fazer essa obra. Tinha muita gente, né, que essa obra representaria de alguma forma, mas eu falei, pô, eu não tô a fim de fazer um solo, né? O que te motiva a fazer? Para que voltar a fazer? Para quem? Por quê? Né? Eu tava com esses questionamentos, mas tava com a obra lá parada. E aí eu tava no Bar Atelier, um lugar que eu gosto muito aqui em Rio Preto. Bar e Atelier. a minha... Carol Scabin, obrigado pela saia. Carol Scabin do Bar Atelier. Maravilhosa. A minha amiga Carol Scabin, ela me convidou a fazer alguma coisa. Ela, ai, Love, tô pensando em fazer alguma coisa aqui. Vem fazer alguma coisa aqui com a gente. Falei, Carol, então eu tô com um texto muito bacana, guardado, que eu ganhei de um já amigo lá de Buenos Aires. Só que eu penso em trabalhá-lo com música. E a Carol tem a banda, Azulejo, e eu tinha conhecido a Andressa e o Sávio em um show que eu vi da Azulejo, e aí ela me apresentou. Inicialmente eu tinha pensado num carrom. Aí ela, ai, Bafo, não pode ser uma bateria? Falei, epa, como assim? Melhor ainda. Aí eu tô conversando com a Andressa, que é casada com o Sávio, e o Sávio assim na mesa do lado... Nossa, Murilo, a ideia é legal, e se de repente a gente colocar um baixo? Eu falei, gente, para que eu me emociono aqui nesse momento. Foi um encontro que potencializou muito essa vontade de fazer o Puto. E aí uma coisa linda que eu descobri assim com os dois, Harlem, foi que eu pretendia falar de homofobia, eu pretendia falar de preconceito, e de repente eu estava com um casal hétero que entrou... como se a briga fosse deles, porque na real a briga é deles também. Sim, justamente. Porque na verdade a gente está falando de liberdade de amor, né? A gente vai usar o caminho para onde a gente quer chegar. Do mundo que eles querem para os filhos deles, que ainda não nasceram, mas vão nascer, né? Exatamente. E aí o negócio começou a ficar mais forte. É lindo, né? Você se encontra com uma obra, isso se potencializa. Aí você encontra parceiros para compartilhar esse processo, o negócio fica muito mais forte. E começou a se dar. Eles começaram a chegar com ideias, eu comecei a trocar ideia com amigos que eu tenho também, porque se trata de uma autodireção. E é muito delicado a gente montar alguma coisa e estar dentro de cena, aquele olhar de fora faz muita falta, né? Mas ainda bem que a gente tem muito amigo, tem muito parceiro. Logo, o Christian Cortez entrou no processo também. Hoje ele é iluminador do espetáculo, mas ele trouxe muita referência. E nesse momento, a gente percebeu o que ia acontecer. A gente não sabia direito o que ia ser, mas ia acontecer. Surgiu o Arena Cacilda, em março do ano passado. Inscrevemos o projeto, foi aprovado. Eu falei, bom, não tem mais como fugir. Agora vai. Eu acho ótimo você ter uma data de estreia marcada, porque algo você vai fazer. Eu falo isso, assim, quando tá em processo com o grupo. Gente, se a gente não marcar a data de estreia, não vai estrear nunca. Não vai ficar pronto nunca. E aí eu cheguei para os meninos e falei, bom, ó, é dia 17 de março. Aí eles, nossa, vai acontecer mesmo, né? Eu falei, vai. E foi lindo, a Andressa estava de férias, a gente começou a ensaiar todos os dias, uns intensivos maravilhosos, começamos a nos descobrir um no outro, né? Porque é lindo que você vai se perceber no outro, né? E eles colaboraram demais, assim, comigo para o que eu queria falar, para quem a gente falaria, e transformando isso num discurso nosso, não num discurso meu, né? Então, nasceu no Arena Cacilda. E depois de lá a gente não sossegou, a gente não fez uma apresentação igual. Toda apresentação a gente está mudando, a gente está voltando, está transformando coisas que a gente percebe, a gente conversa muito depois de apresentação, a gente tem feedbacks. E ele foi se dando por esse encontro. E hoje ele já não é mais meu, já não é mais do Sávio, já não é mais da Andressa.
é de quem interessar. Sim. Não, e é uma coisa muito particular, assim, que se observa no espetáculo, é esse caráter confessional dele, assim, que você conseguiu dar. Eu não posso fazer spoiler aqui, né, gente, porque não dá pra falar, porque, assim, porque vocês vão assistir, até mesmo porque Puto vai continuar sendo apresentado esse ano. Daqui a pouco vocês vão saber. Mas, assim, então eu acredito, assim, a identificação, assim, pelo menos pra mim, né, por exemplo, que fala alguma coisa ao meu coração, eu que sou gay, eu que, né, que sei o que é um preconceito e tal, ou até mesmo a gordofobia também, que foi uma outra questão que também entrou no espetáculo também de uma forma, se as pessoas se identificam muito, né, e, nossa, aquilo tá falando o que eu queria falar. E vocês viajaram bastante com o espetáculo, tiveram em mostras importantes, foram para Satirianas em São Paulo, tiveram no Festival Literário de Votuporanga. Queria saber de ti, como que é esse feedback assim, das pessoas, assim, tem gente que, né, quer falar com vocês logo depois, falou, era isso mesmo, como que é assim, você sente que tá dando voz para um monte de gente que estava sem voz? Esse era um dos principais objetivos, né? Esse continua sendo um dos objetivos, né? É aquilo que eu te disse, a gente às vezes vê alguém fazendo algo e isso me motiva a sair da minha casa também botar a minha cara no sol, como a gente disse, né? E sim, não teve uma sessão que a galera não veio conversar com a gente. Aqui em Rio Preto foi muito especial. Né? Ainda bem a gente é cercado de amigos, pessoas amadas que fazem arte, então a gente sabe que a sua luta é a minha luta, independente do que a gente esteja falando, o fato da gente fazer arte, a gente já está num time, eu acho, mesmo que a gente torce um pelo outro e fica muito feliz quando vê alguma coisa que te toca, te representa, né? E tinha muito disso, né? Eu sempre pensei que... Sempre não, mas eu tenho pensado muito nisso atualmente, que o mundo já está cercado de tanta mentira, que eu penso que no palco é o lugar da gente tratar a verdade. Né? E isso fez com que o Sávio e a Andressa também dialogassem muito na obra, porque eles vieram com as suas opressões também, do como o mundo vem te cobrar de um padrão e disso e daquilo outro, e com a verdade deles a gente foi alimentando o espetáculo. E desde o primeiro momento em que a gente apresentou no Arena Cacilda, logo depois a gente fez Batelier, fizemos algumas sessões aqui em Rio Preto, não teve uma que não vinha alguém para conversar, para agradecer, para dizer que sim, que era urgente se falar disso e que não tinha visto, embora muita gente esteja fazendo, né? Eu acho que o Puto não tem nada de inédito, mas de repente aquela pessoa viu pela primeira vez isso. E o momento que ele tá, que é esse momento desse empoderamento, que eu acredito nele e espero que seja cada vez mais contínuo, o momento está muito forte, Exatamente. Né? E aí é muito lindo, Harlem, porque as pessoas elas conversam comigo de uma forma, e aí eles vão conversar com a Andressa de outro e vão conversar com o Sávio de outro. E tem pessoas que vêm falar comigo, tem pessoas que vão falar com o Sávio, que rola uma identificação também, de repente uma abertura, né? Eu sei que isso é muito curioso. E aí a gente tem conversado após as apresentações, porque eu faço questão de saber tudo que a Andressa ouviu, o que o Sávio ouviu, e eles vão querer saber o que eu ouvi também. Nem todo momento a gente está junto após as apresentações, né? E é muito legal porque muitos héteros vão falar com eles. E aí tem uma coisa que é muitíssimo importante no espetáculo, que é a relação com a música. E esses héteros, eles vão ao trabalho, vão ver o trabalho por causa da música. Legal. E aí a música vai fazer com que ele pense sobre a palavra. E aí eles vão falar com o Sávio e com a Andressa, elogiando muitíssimo a música, agradecendo, mas também falando sobre o discurso que é dado. E aí, a partir desse momento, o cara vai se liberando de alguma coisa que, de repente, ele nem tem um preconceito muito forte, mas ele não tem um contato. Então, eu gosto de viado, mas longe de mim. Né? Alguma coisa assim. E, de repente, o negócio está na frente dele, está explícito. E aí eu percebo uma mudança de comportamento comigo também, fora do espetáculo, porque eu estou fazendo, eles estão curtindo, tal, e depois, não, foi legal o que você fez. Independente do discurso, e que bom que existe o discurso, mas a música é muito legal também. Então, tem sido muito bacana todos os feedbacks. Teve inclusive no Batelier, eu encontrei uma pessoa que viu a gente em Votuporanga, que eu não conhecia,
E ele, tu apresentou o Puto, né? Eu falei, sim, você viu? Ele, eu vi, eu tava com meu primo, a gente tinha visto o show do Patofu, que foi logo depois, e nós sentamos pra ver. De começo, meu primo levantou e saiu andando. Embora eu seja gay e ele me respeite, ele achou muito explícito, ele se incomodou com o que você estava fazendo. Olha só. E eu fiquei incomodado com o comportamento dele, levantei também e fui lá. Falei, de repente você não quer escutar um viado gritando alguma coisa que está incomodando ele, mas vai ouvir a música é boa. E aí o cara voltou, sentou, e ouvindo a música ele percebeu o que eu tinha para dizer. Claro. E aí disse que no final eles conversaram também, não, foi importante eu ter voltado. Então você percebe que é importante para os gays, é importante para os héteros, é importante para as pessoas. Sim. Né? E eu acredito muito nisso, nessa troca, justamente pela autodireção, né, Harley? Se eu não me abrir ao feedback após o espetáculo, a gente pode achar que está fazendo uma coisa e está fazendo outra que a gente nem sabe. Sim, justamente. Né? Você não pode fechar no mundinho. Total. Gente, tá dando um overbook aqui no Facebook. Muita gente, né? Registrando a presença aqui no nosso ao vivo. Ó, Matheus Leonel, seus cogitadores assistindo e compartilhando. Puto me representa. Ó, a galera tá lá no Nordeste, tá aqui assistindo a gente. Ó, o Laurence quer fazer uma pergunta. Eu quero saber do Murilo se ele hoje prefere mais dirigir ou atuar, ou se ele prefere processos longos ou curto. E o porquê dessas escolhas. Então, Lau... eu disse uma coisa que hoje, assim, eu penso muito nisso mesmo. Cada processo é um processo e cada processo vai me dizer o que eu preciso fazer nele. Eu sou muito grato ao teatro por tudo, sabe? Por todas as transformações que ele possibilitou na minha vida, pelas pessoas que eu conheci através dele. E eu tive um diretor lá em Catanduva que ele me falava muito, Murilo, seja generoso com o teatro que ele vai ser com você. E às vezes você não entende de cara o que é isso, né? E é você estar aberto ao processo, independente do que você vai fazer, você está para ele. Hoje eu dirigiria o Puto, mas eu sinto a necessidade de estar lá fazendo isso. E também acho que a gente tem um time tão bacana envolvido que eu prefiro convidar um amigo ou outro para assistir um ensaio, para trocar, ouvir o público, do que de repente convidar um diretor para isso, né? Eu adoro dirigir, eu acho o ator assim de uma beleza tão grandiosa, ver o ator na sua frente se entregando, se dedicando, se descobrindo com você e você fazendo parte daquele momento, entendeu? Eu tenho diretores assim que eu vou ser grato pelo resto da minha vida, mas eu tenho muito tesão em estar em cena. Né? Eu acho que quando você está em cena é como se o mundo parasse para aquilo acontecer naquele momento, né? É como se a gente se relacionasse com o que está acontecendo agora, com tudo que aconteceu, com todas as pessoas envolvidas para você estar naquilo. Então, eu não tenho uma preferência. Eu prefiro o teatro. E o que o teatro me sugerir, o que o teatro me provocar a fazer, eu vou fazer. Processo curto, processo longo... Eu penso que é o mesmo, entende? O Puto, ele se deu rapidamente não, né? Desde que o texto estava comigo, o encontro com eles, mas de levantar o espetáculo, eu posso chamar de um processo curto. Mas ele continua até hoje. Sábado eu estava ensaiando, hoje à noite eu tenho ensaio novamente, né? Entendeu? Então, é processo. Eu não acredito, né? Tipo, eu tenho um processo curto, estreiei a obra, agora vou apresentar. Não, eu estar apresentando o espetáculo é estar nesse processo. E aí eu prefiro os processos longos. Dos projetos que tenham vida longa. Eu fico muito frustrado, às vezes, quando você se dedica a uma obra... e aquilo para, sabe? Uma, duas vezes e eu morre, já né? tive momentos assim, e é triste, sabe? Você se dedicar àquilo, então eu prefiro os processos longos, com vida longa, pra gente se descobrir com isso também. Bacana. Estou aqui conversando com o ator Murilo Gussi. Murilo, eu queria saber agora um pouco sobre o GAL, né? O Grupo de Apoio à Loucura. Olha que nome perfeito para um grupo de teatro, gente. Grupo de Apoio à Loucura. Como é que nasceu o GAL? Qual que é a trajetória dele? Inclusive a gente tem imagens do Blanche aí, que é um dos espetáculos do repertório do GAL. Conta um pouco dessa trajetória do GAL. Ai, Harley, então, eu sou nascido em Catanduva.
faz 8 anos, vai fazer 9 anos que eu vim para Rio Preto. E em 2012, eu estava trabalhando com uma companhia de teatro aqui que estava me fazendo muito bem, assim, eu estava aprendendo demais com eles, estrada, essas apresentações contínuas, seguidas, e estava sendo muitíssimo legal. Estava muito feliz aqui em Rio Preto. Estou muito feliz aqui em Rio Preto, mas eu tinha necessidade de falar das coisas que me afetavam desde sempre. E eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi falar do curta teatro aqui, que a Society realizava. Eu lembro que nesse ano foi o último ano que foi no Teatro Nelson Castro. E eu falei, eu vou inscrever um projeto, por que não? É uma cena curta, tal, eu quero falar sobre isso, eu estava com muita coisa que eu estava lendo, e aí eu recortei aqui, costurei aqui, criei uma nova dramaturgia e inscrevi esse primeiro projeto do Gal, que foi o Coma-me. E ele vinha falar dessa relação do artista com a sua obra e do que motiva o artista a, sim, não somente ler essa obra, e sim estar presente nesse momento apresentando essa obra. E o projeto foi aprovado, eu tive que apresentar. Tinha a data marcada, falei, bom, vamos lá. E esse também era autodireção, e nesse eu estava mais sozinho, não tinha Sávio e Andressa. Ai. Mas foi um início muitíssimo importante. Eu lembro assim que o curta era muito bacana porque tinha o feedback dos debatedores. E foi quando eu conheci o Fabiano Amiguchi. Nossa, e eu não me esqueço assim do que eu ouvi naquela noite, foi muito bacana e me deu muita vontade de seguir. Esse projeto ele virou uma outra coisa. Eu sempre percebi uma grande dificuldade na palavra e sempre percebi a importância do treinamento da palavra, e eu achava a palavra desse espetáculo mentirosa, para te falar a real, entendeu? Eu achava que tudo que era colocado em cena era verdadeiro e a palavra estava muito mentirosa. O que eu fiz? Eu falei, acabou a palavra, transformei numa obra mais imagética que a gente apresentou num bar que teve durante o FIT daquele ano. Foi virando outra coisa, fui descobrindo a obra, mais uma vez, o espetáculo falando como ele quer se dar. Sim. E você ouvindo isso e transformando isso que legal. No que você é capaz de fazer também, né? E aí isso foi em 2012, e aí eu criei o Gal. Eu fiquei assim dias, porque precisava colocar lá o nome do grupo. Eu falei, poxa, eu não tenho um grupo, que nome! Que nome é esse, né? E eu lembro que na época eu estava lendo um pouco de como as pessoas eram tratadas quando elas não seguiam algum padrão, né? As mulheres que eram levadas a hospícios, aos gays tratados como o homossexualismo, como uma doença, como uma peste, um desvio, né, mental. E eu falei assim, gente, é uma loucura, né? Então somos todos loucos, porque qual que é esse padrão que a gente segue? E quem sou eu nisso, né? Então, ainda bem, eu sou louco, porque se ser normal é achar toda essa merda acontecendo, entendeu? Eu me sinto muito louco e muito feliz com isso. E aí eu falei, então é um grupo de apoio à loucura, adoro a Gal, então meu nome é Gal, meu grupo é Gal. Meu nome é Gal, meu grupo é Gal. Meu grupo é Gal, tamo aí. E foi muito legal, foi esse primeiro experimento, né? Eu lembro que na época eu tive parceiros na iluminação, que colaboraram comigo também, mas mais uma vez o feedback foi muito importante. Segui trabalhando. Já no Coma-me, eu tinha inserido um fragmento de um texto do Tennessee Williams. E o Tennessee, ele sempre bateu comigo. Assim, quando eu descobri essa questão do autor escrever essas personagens femininas e se colocar, né? Ele se colocava como essas personagens femininas para falar de si, para falar de suas opressões, da sua loucura, E nós fizemos 3 espetáculos do Tennessee, né? No repertório são 5 espetáculos, o Coma-me, 3 montagens do Tennessee e o Puto, né? E eu falei, eu preciso montar esse cara, eu preciso fazer esse cara conversar comigo, eu preciso me livrar desse cara também, porque senão eu enlouqueço. Se eu ficar só lendo, eu vou precisar colocar esse cara em cena.
E aí os parceiros começam a aparecer. Que lindo. Eu lembro que em 2013 nós estreamos o Condenada no Curta Teatro também. Na verdade, nós estreamos num festival de curta em Americana e depois fizemos aqui em Rio Preto. E eu estava em cena com a Susan Del Rey, uma atriz belíssima de Catanduva, que colaborou muito comigo porque ela também vinha de uma pesquisa sobre a obra do Tennessee, especificamente dessa personagem que é a Willy, da Propriedade Está Condenada. E aí nós estreamos o Condenada. Na época eu estava fazendo um curso de performance na Fred Navarro. Olha só que loucura. Falecida Fred Navarro. Pois é, com a Sara. E eu tava doidão na performance. Falei, gente, tô descobrindo cada vez mais o que eu gosto de fazer. E é tão gostoso, né? Você se sente uma criança quando ganha um brinquedo novo, sabe? Ai, que legal, eu quero fazer isso. E o Condenado, ele vem com uma relação com a performance muito forte já. Ele era todo no blackout, todo sensorial. A palavra já era muito mais feliz. A gente trabalhava com o cheiro, com sombra, com um cenário que ia sendo feito com giz no chão. E aí era uma direção coletiva, a Susan dirigia mais a interpretação, eu era responsável pela encenação. A gente foi muito feliz com Condenada, muito feliz. Mostramos para as pessoas se comunicavam com isso, gostavam, mas para a gente fez um bem danado. Assim, eu lembro que eu e a Susan, a gente conversava e a gente se sentia mais leve. Depois do espetáculo, a gente precisava fazer aquilo naquele momento e mais uma vez o trabalho foi se mostrando como queria se dar. Depois do Condenada, Harley, vamos lá, trajetória do Gal, né? Foi um momento muitíssimo legal. Eu queria continuar trabalhando com o Tennessee e eu estava com muito medo de mexer no bonde chamado Desejo, mas a Blanche me encantava demais. Eu me sentia Blanche, assim como o Tennessee se sentia Blanche. Eu falei, gente, é ela, porque é isso, eu não sou uma coisa só, eu sou multifacetado também. E aí eu vou me comportar nesse momento de uma forma com você, lá com outra. Falei, pô, a Blanche é uma pessoa normal e é tratada como louca. A Blanche é uma louca que vai terminar num sanatório. Né? Eu falei, pô, nós somos Blanche. E aí já não me interessava. No Condenado, a gente também já não fez a obra na íntegra, já era toda fragmentada. Fragmento. E na Blanche foi o mesmo. E foi um momento muito bacana para o grupo, que eu conheci o Projeto Qualificação em Artes, o Ademar Guerra. Sim. E, eles vieram orientar a Blanche. E aí, essa troca com esses profissionais, André de Araújo, Sérgio Ferrara, Alexandre Delfarra, e inúmeras pessoas que vieram porque eles começaram a acreditar na Blanche também, foi um salto, saca? Do que eu entendia de teatro, do que eu queria fazer, do que eu imaginava. Eu lembro que quando eu vim para Rio Preto, eu tinha muita vontade de fazer o curso do Senac, de interpretação. Sim, que tinha aqui. Que não formava turma. E eu fiquei nessa fila, assim, os anos que tinha, hoje não tem mais. E aqui em Rio Preto a gente tem essa carência, não existe uma escola profissionalizante, isso, né? Um curso de qualificação, uma cidade como Rio Preto, né? E aí você vai aprendendo, você vai se qualificando com essas trocas, com esses parceiros que vão aparecendo. Claro. Né? Essas pessoas vão te fazendo muito maior. O que o André me trouxe de referência, sabe? Eu acredito que eu aprendi naquele ano mais do que na minha vida toda. Né? Fazendo teatro e tal, foi muitíssimo legal. O Blanche, vocês foram até pro Festival de Curitiba, né? Nossa, o Blanche rodou, foi muito legal. E era uma equipe que foi mudando, assim. Nós começamos com 4 meninas, aí de repente eu tava com uma menina porque o teatro, ele exige não somente a sua disciplina, mas o seu comprometimento, a sua doação com aquilo, né? E as pessoas estão fazendo inúmeras outras coisas. Claro, né? E aí, só exclusivamente aquilo. O que fez a diferença era começar a entender esse projeto como de total importância para você. Primeira coisa que a gente pensava era na Blanche. Então, algumas pessoas pularam fora por causa disso. Eu faço outras coisas, eu não estou conseguindo me doar. Verdadeiras. Sou muito grato a todo mundo que passou pela Blanche, inclusive por ter tratado de verdade comigo todo o tempo. E pelo projeto, nós estreamos o espetáculo. E aí eles convidaram a gente esteve em Caraguá, a gente esteve em Curitiba,
Penápolis, a gente fez tanto festival. Legal. E aí é legal que você vai fazendo um currículo para o grupo e passando por essa experiência com o seu grupo e com o trabalho que você idealizou. Eu sempre fui muito feliz, eu trabalhei com algumas companhias aqui que me acrescentaram muito, que de repente eu estava num lugar e eu falava, nossa, que legal estar aqui, né? Obrigado, teatro. Quando eu estaria aqui nesse Sesc, nesse lugar? E aí com a Blanche eu comecei a sentir o meu trabalho indo para os lugares, né? E aí eu ficava feliz pra caramba. E Murilo, até assim, chamar a atenção também para uma coisa assim, que esses espetáculos até então, até Puto, esses espetáculos não tinha ainda, você falou do teu envolvimento com a performance, esse teu envolvimento com a música, né? Porque agora o Puto, ele tem uma música executada ao vivo, você tá cantando em cena. Como que foi essa experiência? Como está sendo, né, essa experiência com a música para você? Ai, total apoio à loucura. Mais louco ainda. Mais louco ainda. Hailey, meu envolvimento com a música é quando eu canto Thalia fazendo faxina, quando eu vou dançar uma Madonna no banheiro, entendeu? A música tá aí, a gente sente, a gente gosta, a gente ouve, mas estar lá fazendo música é outra história. E aí, eu na verdade, eu tinha tido um pequeno envolvimento com a música num outro espetáculo, mas bem pequeno mesmo, com um coro grande, você nem reconhecia a voz de cada um. Num coro era tal, super né? bonitinho, falava, olha, eu acho que até tô afinado. Aí eu fui fazer o Puto e descobri que não, você estava enganado. Mas o Sávio e a Andressa são muito generosos. Eles são muito generosos, muito talentosos, muito profissionais e com um ouvido pro que se faz, entendeu? Toda a criação musical é deles, né? Eu dou muito palpite, eu sei muito o que eu quero, mas eu também sei o momento de mudar de ideia, eu sei ouvir meus parceiros de cena. Então, esse envolvimento se dá muito com eles. Eu imaginava o que eu queria. Eu sempre imaginei que era um discurso mais falado, acompanhado com uma base musical, que serviria de instrumento para essa comunicação se dar com mais força. Sim. Porque você imagina, chega a bicha lá, blá, 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 blá. A música, ela faz com que os caras, mesmo com preconceito, é o que eu te falei de Votuporanga, de o cara voltar para ouvir por causa da música e prestar atenção no que está sendo falado. Hoje eu estou muito feliz porque, nossa, estar em cena no Puto é uma coisa doida, assim. Ele toca você. É isso que eu te falei de parecer que o mundo para pro Puto acontecer naquele momento, as pessoas comprando com você. Às vezes eu me sinto uma rockstar maravilhosa. Eu falo, ai, que delícia, quando eu estaria aqui? Obrigado, teatro, mais uma vez, né? Mas a gente não se acomoda, né? Assim, tudo que a gente faz, a gente gosta do que a gente faz. A gente filma, a gente volta a ver, a gente escuta, a gente muda, porque a gente enlouquece com o que a gente faz também. É muito engraçado, a gente fez uma maratona Puto no final do ano e assistimos todas as sessões. Se você vê a base musical no Arena Cacilde, o que é hoje é outro espetáculo. E para o que a gente vai apresentar agora em 2017, já tem mudança, né? E eu acho que a música, ela é esse trânsito, assim como o teatro. Né? Ela está acontecendo, ela está te movimentando literalmente e, pô, tem sido extremamente prazeroso, extremamente prazeroso. Que bacana. Olha, gente, aqui a internet tá bombada, tá muito. Ó, o Rodrigo Andrade fazendo uma observação, Kiko Andrade. Oi, Kiko, fazendo uma observação bacana. Vivemos em uma sociedade que o universo da travesti vai ser sempre visto como algo marginal. Peças como BR Trans, que veio aqui em Rio Preto, Nossa Senhora do Horto, vem dar voz não só ao universo trans, mas a vários questionamentos atuais, como qual o lugar das travestis, transexuais e transgêneros no mundo da arte. É importante uma busca da recontextualização digna dessas pessoas no nosso cotidiano e na arte, e até aproveitando um gancho dessa pergunta do Kiko também, falando de tão recorrente que é os problemas que a gente teve no Natal, uma história que ganhou repercussão aí na mídia, enfim, daquele ambulante que morreu espancado em São Paulo por tentar defender uma travesti de uma agressão, né? Então, assim, a gente vê que isso está a todo momento, né? Você já sofreu algum tipo de preconceito, Murilo, assim, que te doeu? Então, físico e moral, né? Físico e moral. Que triste isso. Não, eu fico bem triste. Você falou agora do Carlos, né? E, pô, que
coisa horrorosa, assim, isso, né? Qual é o papel, qual é o lugar da travesti? O lugar da travesti é onde ela quiser. O meu lugar é onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu sou o que eu quiser. Só que não, né? Eu sinto, assim, que as pessoas, elas estão muito incomodadas. Eu estou muito incomodado com isso. Mas tem gente incomodada com outra coisa. O que eu vou fazer, Harlem? Eu vou pegar o meu incômodo, vou pegar as minhas inquietações, vou reunir um grupo de gente e vou fazer arte com isso. Tem gente que não consegue canalizar essa energia e transformar numa coisa positiva e vai transformar isso em violência, vai transformar isso em agressão. Além desse caso, agora no começo do ano, o pai foi defender o filho e foi esfaqueado por causa que o filho estava sofrendo um ataque homofóbico. Sim. Meu, saíram os novos números aí do Grupo da Bahia, novamente o Brasil ranking líder lá em assassinato contra homossexuais. O número cresceu, em 2016 foram 340 assassinados, os gays são os mais mortos, entendeu? 40% dos homicídios contra homossexuais acontecem no Brasil. Olha então, meu, a gente mora em Rio Preto, entendeu? Rio Preto estavam atacando mulher, a travesti ela é morta aí na esquina. A gente mora no Brasil, então, o Brasil é um país muito grande. E me parece que não tem um lugar certo onde você pode ficar em paz. Parece que do norte a sul do país, assim, a violência ela é muito grande, muito constante. E isso me deixa muito triste. Eu imagino que isso se dá também pelo número de gente saindo do armário. Por favor, e saiam mesmo. Sim, sem por medo, favor, gente. Que vou botar uma saia e sair do armário, é isso aí. Feliz, vem pra cá. Mas o que acontece? Isso incomoda mais gente que está querendo organizar, às vezes, o país com as próprias mãos. E aí, quem é você? Né? Que poder que você tem para isso? E aí eu pergunto, que mal real um gay te oferece por ser gay? Que risco ele representa, né? Qual o risco real que ele representa? É meio né? absurdo. Muitas vezes eu me peguei em silêncio, assim, em conversas com a Andressa, que a gente jogava uma pergunta na roda. E é tão absurdo que você fala, meu, eu não sei o que responder nesse momento, porque eu gostaria que isso não tivesse acontecendo. Hoje, eu sofro mais ameaças com um olhar que te incomoda, sim. Eu escuto, eu já fui mal atendido em mais de um lugar aqui em Rio Preto, entendeu? Eu e meu namorado estávamos sentados em lugares e fomos destratados. Fisicamente eu tive uma história que hoje é super engraçada, mas não tem nada de engraçado. Em Catanduva, adolescentes que eu e 2 amigos tivemos que pular num rio. Entendeu? Por causa que veio um carro com 4 homens correndo no carro atrás da gente, dizendo que ia matar a gente. Naquela ocasião eu liguei para a polícia falando que eu estava sofrendo um ataque de 4 caras, que eu e meus amigos estávamos desprotegidos, escondidos no rio, e disseram que não tinham viaturas para olhar o que estava acontecendo naquele momento. Então, além de toda essa merda que está acontecendo, nada nos protege. Sim. Nada nos protege. Não existe uma lei que nos protege. A gente não é nem estatística, né? Porque homofobia não é reconhecida como crime, então não tem nem como quantificar isso. Exatamente. Né? E aí o que acontece, Harlem? Eu penso que da mesma forma que está todo mundo muito louco e todo mundo querendo resolver alguma coisa, tem um outro grupo muito louco e também querendo resolver isso de outra forma. Sim. Eu vou atacar. Vou sim, só que eu vou atacar através da arte, que é a minha melhor ferramenta, é uma arma apontada aí para a cara de quem eu quiser. E eu disparo sem problema algum, entendeu? E eu acredito que esse time ele tem que se fortalecer, porque eu não acredito que as pessoas vão parar de atacar os homossexuais. Só que eu acredito que se eu me unir com você, eu me unir com o outro, me unir, a gente vai começar a mudar uma cabeça ou outra, que vai mudar a outra. E aí eu me obrigo a ter esperança na humanidade, sabe? E é isso, certo. O papo tá muito bom, mas, meu Deus, eu ficaria conversando aqui com o Murilo a noite inteira, amigo. Nossa, a gente já tá conversando há um bom tempo. Sério, o Papo Cultural de hoje rendeu muito. Bem, Murilo, para encerrar, eu queria que você me falasse
sobre os destinos do puto agora em 2017. Que você fique à vontade para convidar a galera para curtir a página do Gal, curtir a página do puto. E se já tem novas apresentações aí, já anuncia pro pessoal anotar na agenda. Por favor, vamos aproveitar o momento, mandar um beijo para todo mundo que está aqui com a gente, assistindo a gente, agradecer ao Marcão, que está aqui também, agradecer Sávio e Andressa, que eu tenho certeza que estão lá no Facebook também, aqui com a gente, e aproveitar, pedir, já que já estão aí no Face, ó, puxa aí, Puto Performance, Puto em caixa alta, Performance na frente, tudo junto, é a página do Puto exclusivo, onde você vai saber todas as próximas apresentações, as fotos do processo. A gente tem a página do grupo no Facebook também, que é o GAL, Grupo de Apoio à Loucura. Me adicionem no Facebook também, se não achar a página, eu passo o link lá para vocês. E sim, 2017... tem puto, por favor, claro que tem. Tá tudo acontecendo, então vamos continuar botando a cara no sol, vamos continuar fazendo o nosso som, vamos continuar falando de amor e de liberdade. A próxima apresentação que a gente tem é no dia 11 de fevereiro, ou seria dia 10, dia 11 de fevereiro, na Mostra Cênica, às 22 horas. Cênica, isso aí, ó, puto na Mostra Cênica, 11 de fevereiro. Eu gente. quero aproveitar e parabenizar, assim, a Cia Cênica pela temática que ela veio desenvolvendo, né, que é o tema desse festival, que é o Resistências, né, então me parece que são vários espetáculos falando de resistência, e vamos resistir, vamos resistir, vamos existir. E fora essa apresentação que está marcada agora em fevereiro, a gente está trabalhando para isso. Então, inclusive, você que quer levar o puto para sua cidade, você que quer falar de homofobia, de amor e liberdade, pode chamar a gente, que a gente está aí cheio de amor pelo que faz e cheio de vontade de continuar fazendo. É isso aí, minha gente. Murilo, muito obrigado. Adorei conversar com você. Terça-feira, gente, tem mais. Terça-feira que vem eu vou estar aqui com o músico e compositor André Fernandes. Terça-feira, às 5 horas da tarde, aqui no Facebook do Diário. Muito obrigado, gente. Até lá.